Fala pessoal, tudo certo? Se liga no exercício de hoje. Caiu na UEG em 2022. Na chácara de Maria são criados porcos e galinhas. O total de animais é igual a 123 e o total de patas é igual a 346. A quantidade de porcos e galinhas são respectivamente... Então vamos lá. Vamos chamar de P a quantidade de porcos. E vamos chamar de G a quantidade de galinhas. Certo? Se o total de animais é 123, se eu fizer o número de porcos mais o número de galinhas, isso tem que dar 123. Sim ou não? Agora, se o total de patas é 346, cada porco tem 4 patas e cada galinha tem 2 patas. A última vez que eu conferi, pelo menos, era isso. Então, se eu fizer 4 vezes o número de porcos mais 2 vezes o número de galinhas, eu vou ter o número de patas. Correto? Corretíssimo. E aqui, então, eu tenho um sistema de equação. Eu vou resolver esse problema resolvendo esse sistema. Eu sei que tem muita gente que gosta só de substituir isolar e substituir, mas aqui o melhor a se fazer, na verdade, é você usar um outro método. Olha o que eu vou fazer. Eu vou forçar a aparecer um número 2. Aqui é o número 1, né? Multiplico G. Eu vou forçar a aparecer um número 2 para eu poder subtrair uma equação da outra. E na hora que eu subtrair 2G de 2G vai dar 0. Então é isso que eu vou fazer. Para fazer aparecer um 2 aí, eu tenho que pegar essa primeira equação e multiplicar por 2. Então eu vou pegar o P, multiplicar por 2, eu vou pegar o G, vou multiplicar por 2, e eu vou pegar o 123 e multiplicar por 2. Essa é fácil, né? 1 por 2 é 2, 2 por 2 é 4, 3 por 2 é 6. Para você conseguir fazer aparecer um 2 na equação, você tem que multiplicar todo mundo por 2. E embaixo eu vou manter a mesma coisa, ó. 4P mais 2G igual a 346. Eu quero que você perceba o que vai acontecer se eu subtrair uma equação da outra. Olha só. 2P menos 4P vai dar menos 2P. 2G menos 2G dá 0. E 246 menos 146 dá menos 100. Multiplica todo mundo por menos 1, só troca o sinal, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 2 é 50. Então, já encontrei que o número de P, que é porcos, é 50. Aqui a gente já mata o exercício, né? Ó, alternativa C. Porque ele quer porcos e galinhas respectivamente, o primeiro tem que ser 50, né? Só tem uma alternativa que tem 50 aí. Certo? Mas para continuar de forma didática, né? Para descobrir o número de galinhas, é só você pegar a primeira equação aqui e substituir o P por 50. Olha só o que vai acontecer. Se eu tenho que P mais G é igual a 123, e eu sei que o meu P vale 50, eu substituo o P por 50. Tá somando, passa subtraindo. O G é igual, então, a 73. Como eu já sabia que era, né? Já que a única alternativa que tinha 50 era o C. Então, como ele quer respectivamente, ele quer primeiro o número de porcos, depois de galinha. Por isso, é primeiro 50, depois 73. Uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso. A cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado. Então, cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado. E perde 2 por arremesso errado. Então vai lá, a mina vai lá, acerta o ponto, ganha 5, né? Acerta o arremesso, ganha 5. Erra, perde 2. Ao final de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Qual é a diferença entre as quantias de arremessos acertados e errados? Então perceba que o que ele quer é a diferença entre a quantia de acertados e errados. Ele não quer o número de acertos, ele não quer o número de erros. Ele quer a quantia, a diferença entre o acertados e o errados. Ou seja, precisamos encontrar os dois e depois subtrair um do outro. Beleza?
Como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Se alguém joga a bola na cesta, ela tem duas opções. Ou ela acerta ou ela erra. Então vamos chamar de A o número de acertos. E vamos chamar de E o número de erros. Quando ela joga ou ela acerta ou ela erra, se eu pegar a quantidade de acertos e somar com a quantidade de erros, eu vou ter o total de arremessos, que ela me disse que é 50. Agora, para saber a pontuação, toda vez que ela acerta, ela ganha 5 pontos. E toda vez que ela erra, ela perde 2 pontos. Então, perceba que se eu fizer 5 vezes o número de acertos, menos 2 vezes o número de erros, eu vou ter o total de pontuação dela, que nesse caso é 124. Perceba então que isso é um sistema. É um sistema feito entre a quantidade de acertos e a quantidade de pontos. Eu estou multiplicando os acertos por 5, porque cada acerto ela ganha 5. E estou multiplicando os erros por menos 2, porque cada erro ela perde 2. Para resolver esse sistema, eu sei que muitos de vocês gostam lá simplesmente de isolar e substituir, mas tem um jeito muito mais fácil. Eu vou fazer aparecer um 2 aqui, junto com E. Tem um 1. Eu quero fazer aparecer um 2. Então eu vou multiplicar por 2. Por que eu quero que apareça um 2? Porque eu vou subtrair, né? Vou fazer aparecer um 2. E na hora que eu somar, na verdade, uma equação com a outra, 2 mais menos 2 vai dar 0. E o E vai sumir. Então é isso que eu quero fazer, tá? Para fazer aparecer um 2, não é mágica, né? Você tem que multiplicar toda a equação por 2. Então o A por 2 dá 2A, o E por 2 dá 2E, e o 50 por 2 dá 100. A de baixo não vai mudar nada. Só coloca ela aí, ó. 5A menos 2E mais... igual a 124. Certo? Agora, eu vou pegar uma equação e somar a outra. Por que eu vou somar? Porque 2A mais 5A dá 7A. Na hora que eu fizer 2E mais menos 2E, vou até fazer aqui do lado para você ver, ó. 2E mais menos 2E, mais com menos dá menos. 2E menos 2E dá 0, ele some. E é isso que eu preciso, né? Eu preciso que uma das incógnitas suma. E na hora que eu somo essas duas equações, ela some. 100 menos, na verdade é mais, né? Mais 124 dá 224. Fechado. O 7 está multiplicando, vai passar dividindo. 224 dividido por 7, vamos pensar, se fosse 21, se fosse 201, se fosse 210 dividido por 7, seria 30, né? Como é 14 a mais, é 32. Você pode aí do lado fazer a conta também, né? Então ela teve 32 acertos. E para encontrar o número de erros, basta voltar em uma das equações. Eu vou voltar naquela ali que é mais fácil, né? A gente sabe então que A mais E é igual a 50. E se o A é 32, na hora que eu somar E, vai dar 50. O E então é igual a 50 menos 32, que é o nosso queridíssimo 18. E é igual a 18. Perceba que se você for lá anotar aqui, ó, alternativa D, você errou. Ele não quer o número de erros, ele quer a diferença entre a quantidade de arremessos acertados e errados. Como ele quer a diferença, basta a gente fazer 32 menos 18. 32 menos 18 dá o nosso querido 14. Alternativa B. Perceba, gente, que essa não é uma questão tão difícil da FUVEST. É um simples sistema de equação. Fechou, lindos? O ERG de 2020. Os números inteiros x e y satisfazem as seguintes equações. Tem lá as equações. Ele quer saber quanto é x mais y. Perceba que ele não quer o x e nem quer o y. Ele quer x mais y. Se a gente conseguisse encontrar diretamente o valor de x mais y, a gente poderia já aplicacionar eles, né? Mas, na verdade, aqui a gente vai ter que encontrar o valor dos dois, né? Tanto de x quanto de y. Bom, vamos lá. Na verdade, aqui não tem nenhum segredo, né? Na nossa primeira equação tem um probleminha que são frações.
Mas para resolver isso, basta a gente multiplicar ela toda por 5. Lembra que uma equação a gente pode fazer isso, né? A gente pode multiplicar todo mundo por um número, ou dividir todo número por um número. Então, se eu multiplicar todo mundo por 5, olha o que vai acontecer. 2/5 por 5 vai ficar 2x. Quer ver? Eu vou fazer do lado aqui, ó. 2 sobre 5x vezes 5. Esse 5 vai cortar com esse, vai ficar 2x. Mais 3/5y, se eu multiplicar por 5, vai ficar 3y. Olha aqui do lado. 3y por 5 vezes 5, corta esse com esse. 3y, certo? Igual 37 vezes 5 dá o nosso querido 185. Olha a dica. Fazer um número vezes 5 é a mesma coisa que fazer vezes 10 e dividir por 2. 37 por 10, 370, dividido por 2, 185. Para quem está mais afiado de cabeça, consegue fazer, né? Então fica aí a dica. Show. Então a primeira equação eu já multipliquei todo mundo por 5 e encontrei isso daí. A segunda, eu vou fazer o seguinte. Quando não tem ninguém junto com o x, é o número 1. Eu quero fazer aparecer o número 2. Por que eu quero fazer aparecer o número 2? Porque eu quero subtrair essa equação dessa, e quando eu subtrair 2x e 2x vai dar 0. Porém, eu não posso colocar um 2 aí. Eu preciso, para aparecer um 2, multiplicar toda a equação por 2. É isso que eu vou fazer. Então, x por 2 dá 2x, menos y por 2 dá menos 2y, 30 por 2 dá 60. Olha o nosso sisteminha, então. Olha o nosso sisteminha. Perceba que se eu subtrair uma equação da outra, olha o que vai acontecer. 2x menos 2x é 0. 3y menos 2y dá 5y. Opa, Johnny, calma lá. Faz pra mim aí do lado, ó. 3y menos 2y, menos com menos, mais. Então, 3y mais 2y dá 5y. Correto? 185 menos 60 é o nosso querido 125. Quem está multiplicando vai passar dividindo. E 125 por 5 eu encontro o valor de y, que é 25. Para encontrar o valor de x é muito simples. Você volta lá naquela equação aqui, ó. Pode ser qualquer uma delas. Eu vou voltar nessa porque ela é mais fácil. Olha lá. X menos y é igual a 30. No lugar do y eu coloco 25. Tá subtraindo, vai passar somando. 30 mais 25 dá 55. Como que ele quer x mais y? Ele quer 35... Opa, desculpa. 55 mais 25. Se fosse 50 mais 20, seria 70. Como tem 10 a mais, a soma dá 80. Alternativa A. Olha essa, caiu na UES, Universidade Estadual do Ceará, em 2020. Os participantes de uma reunião ocuparam a totalidade dos lugares existentes em mesas que comportavam 7 ocupantes cada uma. Então isso é importante. Cada mesa ocupava, era possível colocar 7 pessoas. Entretanto, para melhorar o conforto, foram trazidas mais 4 mesas e os presentes redistribuíram-se, ficando em cada uma das mesas exatamente 6 pessoas. Assim, é correto afirmar que o número de participantes na reunião era... Então vamos lá. Como a gente vai resolver isso? Eu vou chamar de N o número de mesas inicial. Certo? Iniciais. Número de mesas iniciais. E eu vou chamar de P o número total de participantes. Certo? Inclusive, perceba que é o que ele quer. O número de participantes na reunião era. Então, o que a gente vai descobrir aqui, né? A nossa resposta será o P. Beleza? Então, vamos pensar um pouquinho.
Cada mesa tinha 7 pessoas. Se eu pegar, então, o número de participantes e eu dividir pelo número de mesas, isso dá 7. Concorda ou não? Peguei o número de participantes e distribuí nas mesas. Então, eu dividi pelas mesas. Isso dá 7. Lógico, antes de trazer mais mesas. Sim ou não? Certo. Porém, eu quero... Depois, né, de um tempo, foram trazidas mais 4 mesas. E aí ficou 6 pessoas por mesa. Então, depois, o número de participantes não mudou. Só que aumentou 4 mesas. E o número de participantes agora se tornou 6 por mesa. Então perceba que eu tenho um sisteminha de equação aqui, ó. P sobre N é igual a 7. P sobre N mais 4 é igual a 6. De novo, se eu pegar o número de participantes e dividir pelo número de mesas, isso dá 7. Quando aumentou 4 mesas, o número de pessoas por mesa se tornou 6 e não mais 7. Certo? Certíssimo. Como a gente vai resolver isso? Bom, o melhor caminho aqui, possivelmente, é isolar o P. Porque daí eu posso simplesmente substituir na segunda equação. No lugar do P, eu vou colocar 7N. Então, 7N sobre N mais 4 é igual a 6. Percebeu o que eu fiz? Ó, descobri que o P é igual a 7N e substituí no lugar do P na segunda equação. Aí já era, né? O N mais 4 vai passar multiplicando. Então, tenho que 7N é igual a 6 vezes N mais 4. Então, 7N é igual a 6N mais 24. O 6 passa subtraindo. 7N menos 6N é igual a 24. O N, então, é igual a 24. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero o número de participantes e não o N. Mas não tem problema, porque eu sei por essa equação aqui, ó, vou colocar um asterisco. Eu sei pela equação asterisco que o número de pessoas é 7 vezes N. Só que eu descobri que o N é 24. Fazendo 7 vezes 24, eu encontro o número de participantes, que é o nosso 128. Opa, 128 não, né? 168. Falha no engano. Mas essa alternativa tem, né? A alternativa C de cavalo. O exercício de hoje é o exercício 5 da Unicamp 2020. Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãos e irmãs. E cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Ele quer saber o total de filhos e filhas dessa família. Então vamos lá, gente. Se liga. Vamos chamar de X o número de meninos. E vamos chamar de Y o número de meninas. Então vamos lá. Olha a primeira afirmação. Cada filha tem o mesmo número de irmãos e de irmãs. O número de irmãos de uma filha é o número de meninos. Porém, o número de irmãs de uma filha é o número de meninas, menos 1. Porque ela não vai contar, ela não é irmã dela mesma. Sim ou não? Pensa aí, mano. Finge que alguém tem 3 irmãs. Ela é uma menina, hein? Essa menina tem 3 irmãs. Ao total são 4 filhas. Mas ela tem 3 irmãs. Então, o total de filhas menos 1. Como ele diz que tem o mesmo número de irmãos e irmãs, o número de irmãos é o número de meninos e o número de irmãs é o número de meninas menos 1. Segunda afirmação. Segue a mesma coisa, hein? Cada filho tem o número de irmãs, que é Y, né? Já que o número de irmãs para o menino é igual ao número de filhas para a família, igual ao dobro do número de irmãos. De novo, o número de irmãos é o número de filhos menos 1, já que ele não é irmão dele mesmo. Aqui, então, a gente tem um sisteminha de equação.
Certo? De boaça? Como que a gente resolve esse sistema aqui? Eu diria que a gente tem um caminho já apropriado, já que o x e o y já estão isolados, né? Então basta a gente substituir. Quem você vai substituir? A escolha é sua. Eu vou substituir o y. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou distribuir isso daqui, né? Ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E vou substituir na primeira. No lugar do y, eu vou colocar 2x menos 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2x menos 2. Lembra que tem menos 1 lá ainda. Aí aqui já era, né? Letra para um lado, número para o outro. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Na hora que eu passar para o outro lado vai ficar 3 positivo. E o x vai passar menos x. 2 menos x dá x. Então eu encontrei o número de meninos, que é 3. Opa, e o número de meninas? Simples. Você vai lá e volta na primeira equação. Pode ser na segunda também, né? Vou voltar na primeira, tanto faz. Então x é igual a y menos 1. Se o x é 3, o menos 1 vai passar somando, eu descubro que o y é 4. Como ele quer o número de filhos, é só somar o 3 com 4, que vai dar 7. Alternativa C, de cavalo. O de hoje caiu lá no Colégio Pedro II, em 2020. Em um programa de auditório, Alan participará de um jogo de perguntas e respostas com as seguintes regras. A cada resposta correta, ele ganha 3 pontos. A cada resposta incorreta, ele perde 4. E ao completar 15 pontos positivos, o objetivo é alcançado e o jogo se encerra. Sabendo que o Alan conseguiu o objetivo depois de responder 12 questões, a razão entre o número de acertos e o número de erros da resposta é... Então perceba, ele quer a razão. Ele quer a razão. Então o que ele quer é o seguinte. Vamos supor que A seja o número de acertos e E o número de erros. O que ele quer é a razão. Então o que ele quer é acerto sobre erro. É a razão. Razão sempre é um quociente entre duas grandezas. Então, e ele falou, tem que ser na ordem, né? É acertos e erros. Então, o acerto é em cima, o erro é embaixo. Fechou? Então, tem que descobrir os dois, tanto o acerto quanto os erros. Então, vamos lá. Ao total, ele respondeu 12 questões. Não tem outra opção. Numa questão, ou ele acerta ou ele erra. Ou seja, se eu pegar o número de acertos mais o número de erros, vai dar o total de questões, que nesse caso é 12. Sim ou não? Beleza. Se ele ganha 3 pontos para cada questão correta e perde 4 por cada errada, se eu multiplicar o número de certas por 3 e multiplicar o número de erradas por menos 4, eu vou encontrar a pontuação dele. E se ele concluiu com 15 pontos. Então perceba, para descobrir a pontuação, estou pegando o número de acertos e multiplicando por 3, porque ele ganha 3 pontos a cada acerto. E pegando o número de erros e multiplicando por menos 4, porque ele perde 4 pontos a cada erro. Aqui eu tenho, então, um sisteminha de equação. Eu sei que muitos de vocês já isolariam, substituiriam, mas aqui, de fato, o melhor a se fazer para resolver isso é fazer o método da soma. Qual é o método da soma? Eu vou forçar a aparecer um coeficiente 3 aqui. Na verdade, é o método da subtração, né? Eu vou forçar a aparecer um 3 para subtrair uma equação da outra. Quando eu fizer 3 menos 3, vai dar 0 e o A vai sumir. Porém, eu não posso colocar um 3 aí do nada. Mas eu posso multiplicar toda a equação por 3. Então, A vezes 3 é 3A, E vezes 3 é 3E, e 12 vezes 3 é 36. A de baixo não vou fazer nada, ó. 3A menos 4E igual a 15. Perceba, então, o que vai acontecer quando eu subtrair uma equação da outra. 3A menos 3A é 0. 3E menos 4E dá 7E. Opa, Johnny, não entendi. Olha aqui do ladinho. 3E menos 4E, menos com menos dá mais. Por isso, 7E. Sim ou não? Claro que sim. 36 menos 15
A última vez que eu conferi era 21. Já era? O 7 está multiplicando, ele passa dividindo. 21 dividido por 7 é 3. Então já encontrei o número de erros. E para encontrar o número de acertos, volta para qualquer equação, substitui. Vou voltar para a primeira, que é mais fácil. Aqui, ó. Então eu tenho que A mais E é igual a 12. E eu sei também que o E é igual a 3. Vou passar subtraindo. 12 menos 3 dá 9. Correto? Corretíssimo. Então, lembra o que ele queria? Ele queria a razão entre acertos e erros? Acerto é 9, erro é 3. 3 dividido por 9 dá 3. Alternativa C. E hoje é esse daqui da UFJF, em 2019, caiu. Em um edifício há 20 andares. Há alguns andares somente com 2 apartamentos e os demais andares possuem 3 apartamentos. O total são 54 apartamentos. Nesse edifício, a quantidade de andares que possuem 3 apartamentos é... Então vamos lá. Vamos chamar de D o número de andares com 2 apartamentos. E vamos chamar de T o número de andares com 3 apartamentos. Beleza? Eu quero que você perceba o seguinte. Ou tem andar com 2 apartamentos, ou tem andar com 3 apartamentos. Não tem outra opção. Ou seja, se eu pegar o número de andares com 2 apartamentos e somar com o número de andares com 3 apartamentos, isso dá o total de andares, que nesse caso é 20. Ele me disse na questão. Agora, se eu multiplicar os andares que tem 2 apartamentos por 2 e os andares que tem 3 apartamentos por 3, eu vou encontrar o número de apartamentos, que nesse caso é 54. Ele me disse na questão. Pensa aí, ó. Peguei o número de andares que tem 2 apartamentos e multipliquei por 2. Encontrei quantos apartamentos tem em andares com 2 apartamentos cada. Peguei o com 3 apartamentos e multipliquei por 3. Somando isso dá o total de apartamentos. Eu tenho aqui um sisteminha de equação. Eu sei que muitos de vocês gostariam só de isolar e substituir, mas, de novo, assim como todas as outras questões que eu fiz aqui, quase nenhuma, né, eu substituí. Aqui eu vou usar o método da subtração. Eu vou forçar a aparecer um 2 na frente do D, para na hora que eu subtrair, ele sumir, né? Porém, eu não posso fazer aparecer um 2 do nada. Para poder fazer aparecer um 2, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então, D por 2 é 2D, T por 2 é 2T e 20 por 2 é 40. A de baixo não vou mudar. 2D mais 3T igual 54. Eu vou subtrair uma equação da outra. Por quê? Porque na hora que eu subtrair 2D de 2D dá 0. Na hora que eu subtrair de 2T, 3T, 2T menos 3T dá menos T. Né? Tinha 2, perdi 3, estou com menos 1. 40 menos 54 dá menos 14. Multiplica todo mundo por menos 1, deu 14. Descobri que o número de andares com 3 apartamentos é 14. Opa, era o que ele queria, né? Ó, número de andares com 3 apartamentos. Então nem precisa encontrar o D. O T já resolve. É 14, é a alternativa D. Fechou, minha gente?